Olá a todos e a todas. Eu sou o professor de matemática Domingos Anselmo, mentor do projeto Aproximar. Projeto Aproximar. O estudante e a matemática juntos. Vamos a mais uma atividade pensando em matemática. Bem, esse material está muito rústico ainda, mas já ajuda. Eu estava pensando, né? Uma coisa é você resolver exercício relacionado a algum tópico da matemática. Por exemplo, um tópico envolvendo, por exemplo, os triângulos, tá certo? Os triângulos. Outra coisa é você fazer com que a criança, o jovem, tá, mesmo na universidade, venha a pensar. Né? Eu acredito que a verdadeira matemática é a matemática do pensamento. Anselmo, é importante fazer conta? Claro que é importante, né? Fazer conta. Então, pensando nisso e pensando também naquela pergunta, naquela afirmação que as pessoas fazem, né? Onde que eu vou usar isso na vida, né? Fazem muito essa pergunta. Então, eu posso pensar que eu sou, por exemplo, um carpinteiro, um marceneiro, sei lá, alguma coisa nesse sentido, uma pessoa da engenharia que trabalha com estrutura ou coisa similar, tudo bem? E aí eu quero montar, por exemplo, um triângulo para dar sustentação a alguma coisa na indústria, no teto de alguma, sei lá, alguma coisa nesse sentido, tá certo? E a pergunta é a seguinte: eu tenho aqui diversas madeirinhas, né, que é uma coisa bem simplesinha, tá certo? E, obviamente, como eu falei, isso é rústico, né, mas a ideia é essa mesmo, porque você consegue fazer com coisas bem simples, coisas muito importantes, tudo bem? E a pergunta que eu estava me fazendo, entendeu? Assim, será que uma criança, um jovem, um universitário do primeiro ano, do segundo ano, sei lá, será que ele consegue literalmente responder a pergunta da seguinte natureza? Sempre é possível, usando 3 segmentos, supondo que isso aqui são segmentos, sempre é possível pegar 3 segmentos daqui, quaisquer, aleatoriamente, você sempre consegue montar um triângulo? Essa é a pergunta. Obviamente que eu não estou pretendendo publicar nenhum artigo, tá certo? Aí o que é que eu fiz? Como eu tenho muitos contatos de professores de diversos locais do estado do Amazonas, pois de 97 para cá, nós estamos falando de aproximadamente 8 mil professores, né, que eu já auxiliei na formação, ou auxilio na formação atualmente, sendo ele indígena ou não indígena, tanto faz como tanto fez, tá certo? E aí eu peguei, liguei, mandei mensagem, né? No caso, mandei mensagem pelo WhatsApp, uma ferramenta poderosíssima. Então eu formulei uma pergunta e mandei para 20 professores, tá certo? Que professores esses que estão atuando ou que estavam atuando em sala de aula, estão esperando contratação nos municípios, né, do entorno do estado do nosso Amazonas, tá certo? E, por incrível que pareça, dos 20 professores, somente um me falou o seguinte: Anselmo, nem sempre é possível montar um triângulo. Eu não sei explicar, mas nem sempre é possível montar um triângulo com 3 segmentos quaisquer. E os demais todos afirmaram que é possível. E isso me chamou a atenção. Tá? Então, eu estou começando uma nova situação aí, que eu pedi para fazer varetinhas desse tipo aqui, certo que varetinhas maiores, varetinhas com 80 centímetros, 1 metro. E aí eu vou criar diversas ferramentas para trabalhar geometria rusticamente, né, mas dando uma ideia, tá certo? E a pergunta é exatamente essa, né? Que, na verdade, eu gostaria que o garoto, a criança, o jovem, o universitário, parasse para pensar. Então, a pergunta é: sempre é possível? Se a resposta é nem sempre, então qual é a condição para que eu possa pegar 3 segmentos e eu possa montar um triângulo? Essa é a pergunta.